Meu filho, olha o que chegou no WhatsApp da tia. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Tá preso, babaca! Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Eita, que é isso? Fala, meu caro ouvinte do Tia do Zap Podcast, o melhor resumo semanal com tudo que rolou na política. Eu sou Johnny Negreiros. E eu sou Derek Toda. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? E bora pras manchetes. Juíza Federal arquiva investigação contra Lula e, com a ajuda de Ricardo Lewandowski, mais um político safado tem sua cara livrada no Brasil. Governo Bolsonaro cria mais uma estatal. Tribunal suspende auditor que passou fake news pro Bolsonaro. André Marinho vira bobo da corte em jantar com empresários e o vampiro Temer. CPI da Covid convoca a ex-esposa que fez do Bolsonaro corno. Rio de Janeiro passa a exigir passaporte da vacina. Deputado federal se atrapalha com home office e xinga Arthur Lira. Governo federal alerta contra a vacina da Pfizer em adolescentes e ninguém entende coisa nenhuma. Prevent Sênior usou cobaias para testar cloroquina em acordo com o governo Bolsonaro. E Lula vence Bolsonaro no segundo turno, aponta a Datafolha. A juíza federal Maria Carolina Ayoub arquivou uma investigação contra Lula por tráfico de influência para a empreiteira OAS. Ela argumentou que os fatos já prescreveram, por terem supostamente acontecido há mais de 6 anos. No caso, tudo isso rolou lá em 2011. Ou seja, ela chegou lá e disse, bom, como já faz muito tempo que aconteceu, né, e a justiça não chegou a nenhuma conclusão, vamos esquecer isso aí, pô, coitado do Lula. Lembrando que o Lula também se livrou de umas investigações da extinta Lava Jato por causa do ministro Ricardo Lewandowski do STF. Só para falar, quem indicou o Lewandowski pro STF foi o próprio Lula. Nossa, o cara é melhor do mundo e ainda juiz do STF. Isso ainda é resquício daquela decisão do STF que disse que o Moro, em Curitiba, não era competente para julgar os casos da Lava Jato, que eles deveriam ser levados, na verdade, para a Justiça de Brasília. O governo Bolsonaro criou uma estatal para substituir a Eletrobras, que provavelmente será privatizada. Qual o sentido de privatizar uma empresa para criar outra, Derek? Nenhuma, mano. Opa, brincadeira. A Embepar ficará com todos os ativos que não podem ser privatizados de acordo com a Constituição, que são a Eletronuclear de Angra dos Reis e a de Itaipu, que é parte do Brasil e do Paraguai. Detalha o jornal O Globo. A nova empresa estatal não vai depender dos recursos da União para custeio de despesas. A empresa terá receitas das participações em Itaipu e na Eletronuclear, e também oriundas da gestão de políticas públicas que lhes serão atribuídas. O montante de 4 bilhões de reais para a criação da nova empresa já constava no orçamento deste ano. Calma, quanto, Johnny? 4 bilhões! O Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas públicas da União dos Estados do Brasil, suspendeu o auditor que vazou um relatório sem embasamento ao presidente Bolsonaro. O auditor Alexandre Figueiredo Costa Marques foi suspenso por 45 dias por vazar o relatório chamado da supernotificação de óbitos causados por Covid. A treta foi o seguinte, o pai desse cara é próximo do Bolsonaro. Esse cara passou esse relatório, que é zoado de acordo com o próprio TCU, pro pai dele, que passou pro Bolsonaro. E o presidente desinformou por aí. Olha, e a primeira mão para vocês aí, tá? Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos do ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. É curioso, Johnny, que o auditor aí foi convocado para a CPI da Covid, disse que o relatório podia também revelar que havia, na verdade, uma subnotificação de mortes de Covid. Mano, não dá pra entender nada esse cara. Falando em CPI da Covid, Derek, muita coisa rolou lá essa semana. Mas o que mais chamou a atenção, além do caso da Prevent Sênior, que a gente vai falar daqui a pouco, foi a convocação da Ana Cristina Valle, a ex do Bolsonaro, que fez dele corno. A CPI quer ouvi-la para entender como foi o meio de campo que ela fez entre alguns vendedores de vacina e o Renan Bolsonaro. Você sabe que essa é a CPI do circo, né, ouvinte? Qual a necessidade de convocar a ex-esposa do presidente da República? O genocida, você disse?
Um assessor do Temer divulgou um jantar em que o André Marinho, aquele humorista muito bom da Jovem Pan, fez imitações de diversos políticos. Isso tanto creme branco, tô acostumado só com leite condensado só, ok? E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o careca de levar minha hemorroida, porra. E essa cartinha que eu recebi, tua, parece, eu achei ela meio infantil, meio Maria, cara. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Pior que essa besteira aí deu mó treta, cara. Os bolsonaristas ficaram chorando por aí. Sobre esse assunto, colocamos no nosso Instagram um texto da jornalista Vera Magalhães dando a sua opinião. @Tia do Zap Podcast, segue lá. No Rio de Janeiro, a prefeitura está exigindo passaporte da vacina em alguns espaços públicos. Conta o jornal Extra. O decreto da Prefeitura do Rio para o passaporte da vacina se aplica a espaços como locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de artes, além de aquários e parques de diversão. Do nada, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação de vacinas da Pfizer em adolescentes. Derek, na real não foi do nada. Teve um moleque um moleque de 16 anos que infelizmente morreu após receber a dose da Pfizer. Nossas condolências à família do jovem. Só que no mesmo dia, a Anvisa emitiu um comunicado dizendo que não havia evidências de que existia algum mal em dar a Pfizer nos adolescentes de 12 a 17 anos. Lembrando que a Pfizer já está sendo aplicada em outros países, como Austrália, Canadá e Estados Unidos. Ouvinte, você já passou algum aperto no home office? Eu não sei o nosso ouvinte, mas até gente pelada em reunião do Zoom eu já vi por aí. Pois é, acontece que o deputado Igor Timo, do Podemos, não percebeu que o microfone dele estava aberto e acabou falando isso aí do Arthur Lira. Antes de encerrar a votação, em nome de todos e daqui de cima, a gente tem a felicidade e o ângulo de ver todas as movimentações do plenário, as articulações. Vai deixar eu falar de novo, quer ver que filha da puta? Quem é que falou aí? Arthur Lira, do PP, é o presidente da Câmara dos Deputados. A CPI da Covid descobriu que a Prevent Senior, que é aquela empresa de plano de saúde, tem alguns hospitais por aí, fez um acordo com o governo Bolsonaro para testar cloroquina e ivermectina nos pacientes com coronavírus. A empresa teria ainda ocultado no estudo o número de pessoas que morreram nesse experimento. É loucura, né? Parece coisa de filme. Que coisa nojenta. Ouvinte, no próximo Tia do Zap, você saberá melhor dessa história. O Datafolha aponta que Lula tem 56% e Bolsonaro 31% em um eventual segundo turno das eleições do ano que vem. Esse país tá perdido, Derek, não é possível. Sei não, hein? Meu Deus, quanta coisa no WhatsApp. Eu não aguento mais essa política. Bom, meu caro ouvinte, a gente chegou naqueles 2 minutos finais em que, sabe, política é o assunto proibido. E eu trouxe um assunto aqui que, na verdade, é a questão da volta do público nos estádios, que o Flamengo está forçando essa barra há muito tempo. E conseguiu uma liminar no STJD que foi derrubada depois do jogo com o Grêmio, que teve público pela Copa do Brasil. O Flamengo, isso aqui que me perdoe, mas assim, a postura do Flamengo é completamente ridícula. Querer voltar ao público antes de todo mundo, sendo que os 20 clubes da Série A fizeram um acordo. Ou todo o público de todos os times voltam, ou o público de ninguém volta. E aí o Flamengo do nada saiu disso, o Atlético Paranaense seguiu o exemplo e fez a mesma coisa, mas isso acaba com a isonomia do campeonato, né? O que você acha, Derek? Eu acho que o Flamengo, não sei, tem um complexo de se achar muito maior, melhor que os outros, sendo que, com todo respeito, não é porra nenhuma. Isso reflete até nos jogadores. Por exemplo, o Gabigol lá, na polêmica que ele disse que o futebol brasileiro é uma várzea, como se ele fosse melhor do que o futebol brasileiro, ou se ele tivesse até respondido isso na Europa. Então, assim, esse comportamento do Flamengo em se posicionar a favor da ser o primeiro a liberar a torcida, no começo do ano ser o primeiro a querer treinar, isso reflete até nos jogadores. Um comportamento totalmente ignorante. E você sabe aquela mensagem final do Tia do Zap? Cara, não use o Tia do Zap para formar a sua opinião, porque aqui a gente tem sempre uma visão antagônica a qualquer político ou movimento social. Então, raramente, cara, você vai ver algum elogio a qualquer político, sabe? E outro adendo que eu gostaria de dar, que eu sempre esqueço de falar, é que, assim, o que a gente fala aqui não é nossa opinião pessoal, tá?
O Tia do Zap Podcast ele é contrário a todos os políticos, mas o que a gente fala aqui não é necessariamente a nossa opinião pessoal. Tia do Zap Podcast. A diferença é que aqui não tem fake news. Prazer, Derek, novamente fazer mais um episódio com você. Obrigado, Johnny. Obrigado por você que acompanhou até aqui também.